Almas sociais são lentas, disse Taggart friamente. É aconselhável ser paciente e cuidadoso. Voltou pela primeira vez para Wesley Moulshoe. O que aprecio em você, Moulshoe, é que fala pouco. Moulshoe era o homem de Reading, em Washington. No céu, havia ainda um pouco da luz do crepúsculo quando Taggart e Boyle saíram juntos na rua lá embaixo. A mudança foi um pequeno choque para eles. O bar os preparara para uma escuridão de meia-noite. Um alto edifício se elevava contra o céu, nítido e reto como uma espada erguida. Na distância, além dele, destacava-se o calendário. Demonstrando irritação, Taggart tateou a gola do sobretudo e o abotoou para evitar a friagem da rua. Não pretendia voltar ao escritório naquela noite, mas tinha de voltar. Tinha de ver a irmã. Dura tarefa que temos pela frente, Jim dizia a Boyle. Tarefa difícil, com muitas complicações e muitos perigos. Tudo depende, respondeu James Taggart lentamente, de conhecer as pessoas que tornam a coisa possível. Isto é o que temos de saber, quem torna a coisa possível. Dagny Taggart tinha 9 anos quando decidiu que algum dia havia de dirigir a Taggart Transcontinental. Ela disse isso para si mesma enquanto, sozinha, no meio dos trilhos, olhava para as duas linhas retas de aço que se perdiam na distância, encontrando-se num ponto muito longínquo. O que sentiu foi um prazer. Arrogante pelo modo como a ferrovia atravessava os bosques, não era uma estrutura que pertencesse ao conjunto das velhas árvores e dos ramos que pendiam na direção das hastes verdes da relva e das solitárias flores silvestres, mas estava ali. As duas linhas de aço brilhavam ao sol e os dormentes negros eram como degraus de uma escada que ela tivesse que subir. Não era uma decisão súbita, mas apenas a palavra final que selava algo que ela sempre soubera. Numa compreensão silenciosa, como se tivesse feito um voto que nunca fora necessário explicitar, ela e Ed Villers tinham se dedicado à rede ferroviária desde os primeiros dias conscientes de sua infância. Ela sentia indiferença e tédio em relação ao mundo que a circundava, e também em relação às outras crianças e aos adultos. Considerava um acidente lamentável, a ser tolerado com paciência durante algum tempo o fato de se encontrar aprisionada entre pessoas estúpidas. Dagny tinha vislumbrado um outro mundo e sabia que ele existia em alguma parte um mundo que tinha criado trens, pontes, fios de telégrafo, luzes de sinalização que piscavam na noite. Ela tinha de esperar e crescer para alcançar esse mundo, pensava. Nunca tentou explicar por que gostava da ferrovia. Pouco importava o que os outros sentiam, sabia que nada podia ser equivalente à sua emoção, nem oferecer uma resposta a ela. Era uma emoção que sentia também na escola, nas aulas de matemática, as únicas de que gostava. Considerava estimulante resolver problemas e gostava da insolente delícia de aceitar um desafio e o enfrentar sem esforço, ansiosa por outro teste, mais difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, sentia crescer um grande respeito pelo adversário, uma ciência tão limpa, tão exata, tão luminosamente racional estudando matemática. Ela pensava, ao mesmo tempo, que era notável que o homem tivesse conseguido idealizar aquilo e que era ótimo que ela fosse tão competente para dominar aquele saber. Era a alegria da admiração e do prazer ante a própria capacidade, manifestando-se ao mesmo tempo. Seu sentimento pela ferrovia era o mesmo, admiração pela habilidade técnica que a tornara possível, por meio da inteligência clara e racional de alguém, admiração com um sorriso secreto que dava a entender que ela se sabia capaz de um dia fazer melhor. Ela passeava pelos trilhos e pelos galpões de manutenção das locomotivas como uma humilde estudante, mas em sua humildade havia um toque de orgulho futuro, um orgulho a ser merecido. Você é insuportavelmente convencida, era uma das duas frases que ela ouvirá com frequência durante a infância, embora ela nunca falasse de suas próprias capacidades. A outra frase era, você é egoísta. Ela perguntava o que queriam dizer com aquilo, mas jamais obteve resposta. Olhava para os adultos sem saber como podiam imaginar que ela se sentisse culpada por algo que não sabia o que era, com aquela acusação indefinida. Estava com 12 anos quando disse a Ed Villers que havia de dirigir a rede quando crescessem. Tinha 15 quando lhe ocorreu pela primeira vez que mulheres não dirigem redes ferroviárias, e que as pessoas podiam não aceitar. Que se danem, pensou, e nunca mais voltou a se preocupar com isso. Foi trabalhar na Taggart Transcontinental aos 16. O pai deixou, achou graça e ficou um pouco curioso. Ela começou como vigia noturna de uma pequena estação, no campo. Trabalhou à noite por alguns anos, enquanto fazia o curso de engenharia. Ao mesmo tempo que ela, James Taggart começou sua carreira também na ferrovia, aos 21 anos, no departamento de relações públicas. A ascensão de Dagny entre os homens que dirigiam a Taggart Transcontinental foi rápida e incontestada. Ela ocupou posições de responsabilidade porque não havia mais ninguém para ocupá-las. Havia alguns homens de talento, mas eram raros e, a cada ano, se tornavam cada vez mais raros. Os seus superiores, que ocupavam os cargos de autoridade, pareciam ter medo de exercê-la. Gastavam seu tempo adiando decisões, de modo que ela ia dizendo a todos o que fazer e eles obedeciam. A cada passo de sua ascensão, ela já vinha realizando o trabalho muito antes de o cargo correspondente lhe ser efetivamente oferecido. Era como avançar por aposentos vazios. Ninguém se opunha a ela, embora nenhuma pessoa apoiasse o seu avanço. Seu pai parecia ao mesmo tempo espantado e satisfeito com ela, mas não dizia nada, e havia alguma tristeza em seus olhos quando olhava para ela no escritório. Quando ele morreu, ela estava com 29 anos. Sempre houve um Taggart para dirigir a ferrovia, foram suas últimas palavras para ela. Olhava-a estranhamente, parecendo ao mesmo tempo saudá-la e demonstrar compaixão por ela. O controle das ações da Taggart Transcontinental foi deixado para James Taggart. Ele tinha 34 anos quando se tornou presidente da ferrovia. Dagny esperava que os membros do conselho administrativo o elegessem, mas jamais compreenderá por que eles haviam mostrado tanta ansiedade para fazê-lo. Falaram de tradição, que o presidente sempre tinha sido o filho mais velho da família Taggart e outras coisas mais, e elegeram James da mesma maneira que evitavam passar por baixo de escadas, isto é, por uma espécie de superstição. Falaram de sua capacidade de tornar a ferrovia uma coisa popular, sua força com os jornais, sua influência em Washington. Ele parecia agora dotado de uma habilidade incomum na obtenção de favores junto aos legisladores. Dagny nada sabia sobre o campo da influência em Washington, nem sobre o que isso implicava. Mas parecia algo necessário, de modo que afastou a ideia do pensamento, considerando que havia muitos trabalhos desagradáveis, mas necessários, como limpar esgotos alguém tinha de fazê-los, e James parecia gostar disso. Ela jamais aspirara à presidência. O departamento de operações era tudo o que ocupava sua cabeça. Quando andava pela ferrovia, velhos ferroviários, que odiavam Jim, diziam, haverá sempre um Taggart para dirigir a ferrovia. Olhavam para ela com o mesmo olhar que o pai lhe dirigira. Ela estava certa de que Jim não conseguiria prejudicar demais a rede e confiava em que seria fácil para ela corrigir os danos que ele causasse. Aos 16, sentada à sua mesa de trabalho, vendo passar as janelas iluminadas dos trens da Taggart, Dagny pensara haver entrado em seu verdadeiro mundo. E, nos anos que se seguiram, constatou que aquilo não era verdade. O adversário que se via obrigado a enfrentar não merecia o desafio, nem merecia que ela fizesse qualquer esforço para vencê-lo.
Não era nenhuma capacidade superior que lhe desse a sensação de orgulho na luta, era a inépcia, cinzenta e macia, dócil como o algodão, que parecia fofa e sem forma, que não oferecia resistência a nada, que não se opunha a ninguém, mas que constituía uma barreira em seu caminho. Ela se sentia hesitante e desamada ante o enigma que tornava tais coisas possíveis. Não conseguia encontrar explicação. Só nos primeiros anos é que de vez em quando se via gritando em silêncio, ansiando por um lampejo mínimo de capacidade humana, de competência firme, limpa, radiante. Na ansiedade, tinha verdadeiras crises de tortura por não encontrar um amigo ou um inimigo que tivesse uma inteligência maior do que a sua. Mas a sensação passava. Dagny tinha um trabalho a fazer. Não tinha tempo para queixas, pelo menos, não muito. A primeira inovação que James Targata trouxe para a ferrovia foi a construção da linha San Sebastian. Muitos homens eram responsáveis pelo projeto, mas para Dagny havia um nome que se inscrevia na aventura, um nome que ofuscava todos os demais, quando ela o via. Esse nome dominou, ao longo de 5 anos de luta, ao longo de quilômetros de trilhos desperdiçados, ao longo de cifras e cifras que registravam as perdas da Targata Transcontinental, como uma hemorragia de um ferimento que nunca cicatrizava, um nome que dominou como uma marca que era visível em todas as leituras de cotações da bolsa, nos rolos de fumaça sobre as manchas avermelhadas em altos fornos de fundições de cobre, e também nas manchetes escandalosas, em páginas apergaminhadas que registravam a nobreza de séculos e séculos, e nos cartões dos buquês de flores que chegavam às alcovas de mulheres espalhadas por 3 continentes. Esse nome era Francisco de Anconia. Aos 23 anos, quando herdou sua fortuna, Francisco de Anconia já era famoso como rei mundial do cobre. Agora, aos 36, era famoso por ser o homem mais rico e o mais espetacularmente inútil playboy da face da terra. Era o último descendente de uma das mais nobres famílias da Argentina. Possuía fazendas de gado, plantações de café e a maior parte das minas de cobre do Chile. Era dono de metade das minas de todos os tipos de minérios da América do Sul. Tinha inúmeras outras espalhadas pelos Estados Unidos, que para ele eram como dinheiro miúdo. Quando de Anconia comprou de repente uma extensão de montanhas desertas no México, surgiam notícias de que havia descoberto grandes jazidas de cobre. Ele não se esforçou para vender ações de seu empreendimento. Elas saíam como água por entre seus dedos, e tudo o que ele fazia era escolher aqueles a quem queria favorecer, tornando-os acionistas. Seu talento financeiro foi considerado fenomenal. Ninguém jamais o havia superado em qualquer transação. Ele acrescentava à sua incrível fortuna tudo que tocasse a cada passo que desse, quando se dava ao trabalho de dá-los. Os que mais o censuravam eram os primeiros a embarcar de carona em seu talento, procurando participar de suas novas posses. James Targata, Owen Boyle e seus amigos estavam entre os maiores acionistas do projeto que de Anconia tinha batizado de Minas de San Sebastian. Dagny jamais descobrira que influências haviam levado James Targata a construir uma linha do Texas até os desertos de San Sebastian. Parecia provável que nem ele mesmo soubesse. Como um campo sem vegetação, James parecia aberto a qualquer corrente que passasse, e o resultado final era sempre obra do acaso. Alguns dos diretores da Targata Transcontinental se opuseram ao projeto. A companhia precisava de todos os recursos para reconstruir a linha Rio Norte. Não era possível fazer as duas coisas. Mas James era o novo presidente. Era o primeiro ano de sua administração. Ele ganhou. A República Popular do México estava ansiosa para cooperar, e logo se assinou um contrato que garantia à Targata Transcontinental, por 2 anos, o direito de propriedade, num país em que não havia direitos de propriedade. Francisco de Anconia tinha obtido a mesma garantia para suas minas. Dagny lutou muito contra a construção da linha San Sebastian. Lutou falando a quem quer que lhe desse ouvidos, mas era apenas uma assistente do departamento de operações, era jovem demais, não tinha autoridade e ninguém a ouviu. Ela jamais conseguirá entender as razões dos que haviam construído a linha. Mera espectadora, membro da minoria, numa das reuniões da diretoria percebeu algo de evasivo em cada fala, em cada argumento, como se a razão real da decisão se mantivesse, embora não explicitada, clara para todos, menos para ela. Falaram da futura importância do comércio com o México, de um amplo fluxo de fretes, da larga recompensa financeira que caberia ao transportador exclusivo de um suprimento infinito de cobre. Provaram tudo citando os sucessos anteriores de de Anconia. Não citaram nenhum dado mineralógico sobre as minas de San Sebastian. Os fatos palpáveis eram poucos. Os informes que de Anconia expedira não eram muito específicos, mas os membros da diretoria pareciam não precisar muito de fatos. Falaram bastante da pobreza dos mexicanos e de sua urgente necessidade de estradas de ferro. Nunca tiveram uma chance. É nosso dever ajudar um país pobre a se desenvolver. Um país, parece-me, é responsável por seus vizinhos. Sentada, ela ouvia e pensava. Nos mundos ramais que a Targata Transcontinental fora obrigada a abandonar. Havia anos que os lucros da companhia estavam caindo lentamente. Pensou na necessidade urgente de reparos em toda a rede, que se encontrava em estado de abandono. A política de manutenção deles não era uma política, era como se brincassem com um elástico, que se estica um pouco agora, depois um pouco mais e então mais ainda. Os mexicanos, parece-me, são um povo muito diligente, esmagado por sua economia primitiva. Como podem se industrializar se ninguém lhes der uma ajuda? No investimento, creio que devemos acreditar no ser humano, mais do que em fatores puramente materiais. Dagny pensou numa locomotiva que tinha caído numa vala na linha Rio Norte porque a barra de uma junta rachara. Pensou nos 5 dias durante os quais todo o tráfego parou na linha. Porque um muro de contenção havia ruído, derrubando toneladas de rochas sobre a estrada. Na medida em que um homem deva pensar no bem de seus irmãos antes de pensar no seu próprio bem, parece-me que uma nação deva pensar em seus vizinhos antes de pensar em si mesma. Dagny pensou num recém-chegado chamado Eris Wyatt, a quem as pessoas estavam começando a dar atenção, porque sua atividade parecia prenunciar uma torrente de mercadorias que começaria a fluir das extensões moribundas do Colorado. A linha Rio Norte, no entanto, era deixada à míngua, caminhando para o colapso total, exatamente no momento em que sua capacidade máxima era necessária, pois estava prestes a ser utilizada. O acúmulo de bens materiais não é tudo. Há bens não materiais que também contam.